Curso de Edificação Espiritual, aula 20, Escatologia, parte 2. Item número 5. A tribulação e grande tribulação. Após o arrebatamento da Igreja, haverá na Terra um período de grande sofrimento, angústia, dor, desespero e perseguição, sem paralelo na história da humanidade. Também chamada de princípio das dores, será a tribulação um momento de guerras que logo cessarão, fome, peste e terremotos, como diz em Mateus 24, do 6 ao 8. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O tempo total da tribulação será de 7 anos. Nesse tempo surgirá uma liderança mundial, influenciada por Satanás, que será responsável por trazer a paz mundial num cenário completamente atribulado. Será feito um acordo de paz de 7 anos entre as nações, porém esta paz durará apenas 3 anos e meio, conforme Daniel 9, 27 prevê. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Nos primeiros 3 anos e meio, Deus levantará 2 testemunhas divulgando o evangelho da água e do Espírito entre os israelitas e fazendo-os crer nele. Para manter a sua promessa feita a Abraão, Deus fará com que estes 2 profetas, que são enviados para libertar os israelitas do pecado, realizem sinais e milagres, e fará os israelitas, guiados por eles, retornarem a Jesus Cristo e crerem nele como seu Salvador. Conforme Apocalipse 11, 3 diz: Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Item número 3, a grande tribulação. Na segunda metade da semana, que são 7 anos, a terra entrará no período que a palavra chama de grande tribulação. Será um tempo de aflição sem medida, conforme Mateus 24, 21 diz. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E Apocalipse 7,14 diz: Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O governo mundial será liderado politicamente por um homem, conhecido na Bíblia como a besta ou anticristo. Este homem será apoiado por 10 nações. A palavra descreve como uma besta de 10 chifres. Apocalipse 17, 12 diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. As pessoas não salvas adorarão a besta, que terá autoridade e proferirá palavras de blasfêmia contra o Senhor, conforme Apocalipse 13, do 4 ao 8 diz. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Neste tempo, será levantado um outro líder que a Bíblia chama de falso profeta ou segunda besta. Ele será um líder, nesse caso, religioso,
diferente do primeiro, que era um líder político. Ele será revestido de um forte poder diabólico e impressionará o mundo inteiro com os seus sinais e prodígios, conforme podemos ler em Apocalipse 13, do 11 ao 14, que diz: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu até a terra, à vista de todos os homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Através do seu poder sobrenatural e influência sobre os homens, ele levará a terra a adorar a besta, a primeira besta, que é o anticristo. E quem não adorar será punido com a própria vida. Todos serão obrigados a colocar uma marca representando a besta, que é esse líder mundial. E quem não estiver com a marca não poderá comprar nem vender nada. Restará aos cristãos remanescentes na terra o não adorar a esta imagem, não aceitar a marca, ser perseguido e morrer por amor de Cristo. Apocalipse 13, do 15 ao 17 diz: Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Também temos o texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 9, que diz: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem que o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. E os que receberem a marca da besta ou forem adoradores da besta serão tidos como adoradores do diabo e não poderão entrar no reino dos céus. Isso nós vemos escrito em Apocalipse 14, versículo 9 e 10, que diz: Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Para dar fim à grande tribulação, temos o item número 7, que é a vinda gloriosa de Cristo. Conhecida como a segunda fase da vinda do Senhor à Terra, será o fim da grande tribulação. Ao contrário do arrebatamento, este evento será visível a todos. Conforme Apocalipse do 1 ao capítulo 1, 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E também Mateus 24, do 27 ao 30, que diz: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Subitem número 2. Jesus virá acompanhado da igreja e dos anjos, conforme Apocalipse 19, do 11 ao 16 diz. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 25, 31 diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Item número 7.3. O governo mundial, liderado pelo Anticristo e Satanás, irá tentar atacar o Senhor Jesus, mas serão derrotados. Apocalipse 19, 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta e o falso profeta serão presos e lançados no lago de fogo. Satanás será amarrado por 1000 anos e impossibilitado de interferir no reinado do Senhor. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para, assim, impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Item número 8. O julgamento após a tribulação, quando da vinda de Jesus Cristo. Logo após a vinda de Jesus, será estabelecido na terra um julgamento chamado Julgamento das Nações. Todos aqueles que passaram pela tribulação e não adoraram a besta, nem receberam a sua marca, serão ressuscitados e julgados, a fim de serem aprovados e poderem entrar no reino do Senhor, que durará 1000 anos. Conforme Apocalipse 20, versículo 4 diz: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E também 2 Timóteo 2,12, que diz: Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Item número 9, o estabelecimento do reino milenar. Também conhecido como milênio, é um tempo de 1000 anos em que Jesus estabelecerá o seu reinado na terra. Zacarias 14:9 diz: O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá só um Senhor, e o seu nome será o único nome. Durante esse tempo não haverá guerras. Conforme Isaías 2, do 2 ao 4 diz: Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Subitem 3. A natureza da terra será restaurada, como nos tempos de Adão. Os animais selvagens não farão mal algum. Conforme Isaías 11, do 6 ao 9, que diz: O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi.
A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal algum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Jesus ensina na palavra a orar por este reino. Mateus 6, do 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. 9.5. Aqueles que conheciam o Senhor, mas não foram arrebatados na primeira vinda e também não enfrentaram a morte pelo nome de Jesus, serão surpreendidos por não poderem entrar no reino. Mateus 7, do 21 ao 23 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E também Lucas 13, do 25 ao 18, que diz: Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas, mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Ao fim deste período, as trevas serão vencidas. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. 9.7. Depois disso, Jesus entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 27 e 28 diz: Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Item número 10, o estabelecimento do julgamento final. Chamado também de julgamento do trono branco pela palavra, será o julgamento de todos aqueles que ainda não foram julgados. Será aberto o livro da vida, onde constam os nomes dos que são salvos. Apocalipse 20, do 11 ao 13, diz: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Deus separará aqueles que irão ser salvos dos que irão ser condenados. A palavra diz que serão separados os bodes das ovelhas, conforme Mateus 25, 31 ao 33, que diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Item 10.3. Deus julgará aqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Essas pessoas serão julgadas pelas suas obras. Romanos 2, do 12 ao 16 diz: Todo aquele que pecar sem a lei perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. E também Apocalipse 20, versículo 15, que diz: Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Item número 11. A vida eterna. Observação. Agora é um momento muito oportuno para a leitura integral dos capítulos 21, 22 do Apocalipse. Deus terá, então, cumprido plenamente o seu plano para o homem, pendência alguma terá ficado, e assim instituirá novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e trará a cidade, já há muito tempo preparada, para conviver eternamente com a sua criação, a Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 1 diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 10 diz: Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. E Apocalipse 21, do 4 ao 7, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Com essa aula 20, nós encerramos o curso de edificação espiritual. Agora passemos aos exercícios de fixação. Um bom trabalho, Deus abençoe.